Pessoal, vamos lá. A gente tem dois tipos de movimento. Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Relembrando, movimento uniforme, o gráfico de espaço em função do tempo pode ser uma reta inclinada, pode ser não, é uma reta inclinada, e a velocidade é uma reta paralela. Aqui só tem uma fórmula que é S igual a S0 mais VT, espaço em função do tempo. Olha, movimento uniformemente variado, o gráfico do espaço é uma parábola, a gente já veio com calma isso aí. E a velocidade em função do tempo é uma reta inclinada, que pode ser para cima ou para baixo, mas aqui a gente tem três fórmulas. V igual V0 mais AT. Está dando para ver bem a fórmula? Senão a gente aproxima. S igual a S0 mais V0T mais A vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Espaço em função do tempo. E V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A vezes o ΔS, que é a distância. Galera, cada fórmula serve para uma coisa. Primeira, me dá a velocidade, se eu tiver quem? O tempo. Ou me dá o tempo se eu tiver a velocidade. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a velocidade, chega mais, aproxima um pouco das formas assim. Qual a velocidade depois de 10 segundos? Eu uso a primeira, porque eu estou pedindo velocidade dando tempo. Quanto que ele andou? Andou é distância, espaço. Quanto que ele andou? S em 5 segundos. E aqui, qual a velocidade depois de 10 metros? Então, galera, quando pedir velocidade, eu posso usar a primeira ou a terceira, depende se eu tenho tempo ou tenho quem? A distância. Como exercício aqui, vamos ler ele. Aproxima um pouco. Uma partícula com um movimento uniformemente variado. Então, eu já vou apagar essas três fórmulas, essa fórmula aqui, ó. Aquelas fórmulas vão me salvar ali, ó. Percorre 200 metros, é uma distância. É ΔS. Em 20 segundos, me deu o tempo. Certo? Sabendo que a velocidade inicial da partícula é 6, aqui é a velocidade inicial, qual a sua velocidade final? Quando pedir velocidade final, eu tenho duas fórmulas. A primeira ou a terceira. A primeira me dá a velocidade se eu tiver quem? O tempo. Eu tenho o tempo aqui, ó, 20 segundos. A terceira me dá a velocidade se eu tiver distância, quanto que ele andou. Ele me falou que ele andou 200 metros. Então pode ser a primeira ou a terceira. Só que surgiu um problema, gente. A gente não tem aceleração. Quando pedir o A, as três fórmulas servem. Eu acho o A com a primeira se eu tiver quem? Velocidade e tempo. Acho o A com a segunda, que é a aceleração. Se eu tiver distância e tempo, galera, eu tenho distância e tempo. Vou achar o A com essa, ó. Revisando, a primeira fórmula te dá a velocidade se você tiver o tempo com a velocidade depois de 10 segundos. Ou pedir o tempo e der a velocidade, qual o instante em que a velocidade é 30. Você usa a primeira. A segunda te dá distância e tempo. Distância, gente, quanto que ele andou? Quanto que ele andou em 5 segundos. Está pedindo a distância e dando tempo. Ou qual instante, quanto que demorou, pedindo tempo, para andar 100 metros, por exemplo. Então, cada fórmula serve para uma coisa. A primeira relaciona a velocidade e tempo. A segunda, distância e tempo. E a terceira, velocidade e distância. E no exercício, a gente pede a velocidade. Eu vou usar a primeira ou a terceira. Mas antes, eu vou ter que achar o A. E quando eu tenho que achar o A, as três fórmulas servem. Mas aí ele tem que me dar as duas coisas. Ou ele me dá a velocidade e tempo, ou me dá a distância e tempo, como ele deu aqui, ó, ou me dá a velocidade e distância. Evidentemente, não vou usar essas duas, porque ele está pedindo a velocidade. Então, não tem a velocidade. Então, vou usar a segunda primeiro. Vou usar ela aqui. Aproxima. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais o A vezes o tempo ao quadrado sobre 2.
Como me deu tanto que ele andou, eu vou eliminar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de ΔS, de distância, que é 200 metros. A velocidade inicial, gente, é 6. O tempo, 20, deu ali. Mais o A, vezes 20 ao quadrado, dividido por 2. 200 é igual a 120, mais 20 ao quadrado, 400 por 2, 200A. Passo para cá diminuindo 120, 200 menos 120, 80, igual a 200A. O 200 vai passar dividindo, 80 por 200, o A vai ser 0,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, já tenho o A. Agora eu quero a velocidade. Para mim achar a velocidade, eu posso usar a primeira ou a terceira. Eu acho a primeira se eu tiver o tempo, e eu tenho 20 segundos, ele andou 200 metros em 20 segundos. Eu uso a terceira se eu tiver distância, também tem, então eu posso escolher 200 metros, olha. Eu posso usar a primeira ou a terceira. Vou apagar aqui e vou usar a primeira. Posso usar a terceira também, gente. Então a primeira me dá a velocidade, mas eu tenho que ter o tempo, que demorou 20 segundos, eu tenho. A terceira me dá a velocidade, eu tenho que ter a distância, eu tenho que é 200 metros. Então, pessoal, não tem jeito de errar. Se for movimento uniforme, velocidade constante, essas formas desaparecem. Se eu uso o S igual a S0 mais ET. Agora, o movimento uniformemente variado vai ser as três formas aqui. Não tem jeito de errar, cada forma serve para uma coisa. A primeira te dá a velocidade, se você tiver o tempo. Ou pede o tempo e dá a velocidade. A segunda relaciona o tanto que você andou com o tempo. Então pode pedir distância e dar o tempo ou vice-versa. E a terceira relaciona a velocidade com distância. Vamos lá então, esse exercício me pede a velocidade final. Essa e essa me dá a velocidade final. Eu preciso ter o tempo que eu tenho, que é 20. Preciso ter a distância, que é 200. Posso usar a primeira ou a terceira. Vou usar a primeira, que é mais fácil. Apago aqui. V igual ao V0, que é 6, mais o A, que é 0,4, vezes o tempo, que é 20. Fazemos o vezes primeiro, 6 mais 8, ele atinge a velocidade de 14 metros por segundo. Pessoal, deu para entender então? Quando pegar um exercício, vê se é movimento uniforme, uniformemente variado. Certo? Valeu, pessoal, vamos lá. Movimento uniforme, velocidade é constante. Tá, falando em velocidade constante, morreu aquelas três formas que eu vou citar aqui agora. Mas falou que partiu do repouso, acelerou, freou. Aí é movimento uniformemente o quê? Variado. Então, para isso eu tenho três formas. Esse exercício, vamos ler ele. Um veículo parte do repouso, estava parado, em movimento retilíneo e acelera, tem aceleração. O movimento uniforme não tem aceleração. Característica do movimento uniforme, que a velocidade é constante, não tem aceleração e não tem força resultante. Já quando a velocidade varia, tem uma aceleração constante, tem uma força resultante constante agindo no corpo. Para esse tipo de exercício, eu tenho três formas que eu volto a falar. V igual V0 mais aceleração ao mesmo tempo. Não canso de falar, gente, essa fórmula serve quando pedir velocidade e te der o tempo. A segunda, ou vice-versa, pode pedir o tempo e te dar a velocidade. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa fórmula relaciona distância e tempo. Quanto que você andou com distância em 5 segundos? Usa a segunda fórmula. Se for velocidade depois de 5 segundos, a primeira fórmula. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais duas vezes o A, vezes a distância. Velocidade e distância. Pessoal, cada fórmula serve uma coisa. A primeira te dá a velocidade se você tiver o tempo. Vamos supor que você saiu, peça assim, qual a velocidade sua daqui a 5 segundos? Primeira fórmula.
A segunda, relação distância e tempo. Quanto ele andou em 5 segundos? Quanto tempo ele gastou para andar 100 metros? Estou pedindo o tempo e a distância. E a terceira, relação de velocidade e distância. Qual a velocidade depois de 10 metros? Qual a velocidade depois de 10 segundos? A primeira. Qual a velocidade depois de 10 metros? A terceira. Esse exercício é simples, que ele dá tudo. Ó. Um móvel, um veículo, parte de repouso. Deu que a velocidade inicial vale 0. Me deu a aceleração e pediu a velocidade. Quando pede velocidade, minha cabeça me leva para a primeira ou para a terceira. Eu vou procurar, será que ele me deu tempo ou me deu a distância? Aqui, após 3 segundos, ele me deu tempo, então eu uso a primeira fórmula. Pediu velocidade, deu o tempo. Pediu velocidade e deu tempo. Primeira fórmula. Vou lá e faço. V igual V0 mais A vezes T. V0 vale 0, porque ele partiu do repouso. O A vale 2, o tempo vale 3. Um exercício super fácil, velocidade 6 metros por segundo. Certo? Mas nesse exercício pediu distância também, pediu S. Quando pedir distância, pessoal, eu tenho duas fórmulas. A primeira me dá a distância. Se eu tiver o tempo, eu tenho. Então essa fórmula serve para me dar a resolução. Esse aqui me dá a distância, se eu tiver a velocidade final. E eu acabei de achar ela aqui, 6. Então, galera, quando pedir distância, você usa a segunda ou a terceira. A segunda te dá a distância se você tiver o tempo. E a terceira te dá a distância se você tiver a velocidade. Como eu tenho tempo e achei a velocidade, eu posso escolher. Vou usar a terceira. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes a distância. 6 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que a gente tem, que é 2, vezes a distância. 36 é igual a 4 ΔS. ΔS, passo 4 dividindo, a gente descobre que ele andou 9 metros. Galera, presta atenção, antes de resolver um exercício de movimento uniformemente variado, se você ver a palavra velocidade constante, essas formas somem. Agora, se mudou a velocidade, partiu do repouso, freio, acelerou, as três vão te salvar. E cada uma serve para uma coisa. A primeira te dá a velocidade, se você tiver o tempo, ou te dá o tempo, se você tiver a velocidade. A segunda te dá a distância, quanto que ele andou, qual a distância percorrida, depois de 5 segundos, 10 segundos, se você tiver o tempo. Ou pede o tempo e tem que te dar a distância, quanto tempo ele gastou para andar 100 metros. E a terceira, relação à velocidade e distância. Qual a velocidade depois de 100 metros, qual a velocidade depois de 20 metros, ou quanto que ele andou até atingir tal velocidade 6. Galera, cada forma serve uma coisa. Exercício simples, onde pediu a velocidade, minha cabeça vai direto para a primeira ou a terceira. Eu vejo o exercício se ele me deu o tempo ou me deu a distância. Ele me deu o tempo. Usei a primeira. Olha lá. V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. A segunda questão